Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos dar início nesse domingo a mais uma escola dominical. Eu convido você a curvar a sua cabeça para que nós possamos fazer uma oração, para que o Senhor nosso Deus venha de encontro às nossas vidas, para que possa nos ensinar nesta manhã. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos e glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Queremos te agradecer pela noite que nós passamos e pelo dia de hoje. Pai Santo e Pai querido, fala conosco pelo poder que há no nome de Jesus, e só quem crê diga amém. Querido, a temática dessa manhã, nós estaremos estudando nessa escola dominical sobre adoração como prioridade. E eu convido você a colocar a sua prioridade na adoração ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. O texto base está baseado em João, no capítulo de número 4, do versículo 20 ao versículo 24. Eu só vou ler 2 versículos para que a gente possa contextualizar o texto. João capítulo 4, versículo 20 diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, que nem em Jerusalém adorareis o Pai. O texto áureo está baseado no Salmo de número 95, no versículo 6, e diz assim: ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O objetivo dessa lição nesta manhã é entender que existem várias maneiras de adorar a Deus, compreender os principais elementos que compõem a verdadeira adoração, considerar os motivos que tem para ser um verdadeiro adorador. Comentários e palavra introdutória. Em toda a sociedade do mundo, de um modo a outro, existem alguns tipos de adoração evidenciados, embora as suas manifestações variam demasiadamente entre si. O homem é a criatura de Deus, feito à sua imagem e semelhança para viver em contínua comunhão com Ele. Isso justifica o anseio e o desejo humanos de evidenciar a existência de Deus e a necessidade de aproximar-se dele. Então, querido, quando nós falamos de adoração, nós vemos que existem pessoas que adoram vários tipos de deuses, ou de coisas, ou adoram pessoas. O próprio César, ele queria ser adorado. E a lição está focalizando aqui justamente em adoração como prioridade. Jesus disse algo, Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, se nós colocarmos o nosso coração, o nosso tesouro, justamente na palavra de Deus, ali estará o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, porque nós estamos priorizando a adoração ao Deus Todo-Poderoso. E o primeiro tópico dessa lição vai estar falando sobre adoração a Deus na visão dos samaritanos e judeus. Eu não quero me demorar muito sobre isso, porque na verdade toda a igreja bem sabe que existia uma dificuldade ou uma divergência entre os samaritanos e entre os judeus por causa do cativeiro que aconteceu. Ben-Hadad, rei da Síria, levou o povo em 721, aprisionado as 10 tribos, justamente para habitar em Samaria. Ele cercou Samaria e ele tirou os povos que habitavam as 10 tribos dali e lançava justamente para o cativeiro. Ali houve uma miscigenação. Os povos casaram com pessoas de outras nacionalidades. Por isso as 10 tribos, que é a do Reino do Sul, nunca aceitaram justamente os samaritanos, por causa dessa miscigenação de casamentos que foi feito com pessoas de outra nacionalidade. Mas o foco em si está focalizando justamente em adoração. O primeiro texto bíblico que embaça nesta lição registra o encontro de Jesus com uma samaritana. No momento do encontro, nota-se a admiração da mulher pelo fato de um mestre ter-lhe dirigido a palavra: quando sendo os judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Observe que Jesus, há 2.000 anos atrás, 2.000, 3.000 anos atrás, ele vai quebrar essa barreira de separação e ele vai agora justamente se assentar no poço de Jacó, e nós conhecemos a história, e vai conversar, dialogar com uma mulher samaritana. Por quê, pastor? O foco justamente aqui
no nosso texto bíblico básico, está falando sobre a mulher samaritana, porque eles acreditavam que o lugar da adoração era no Monte Gerizim, e justamente Jerusalém, já os judeus adoravam em Jerusalém. Os samaritanos acreditavam que em Gerizim era um local sagrado, pois segundo eles, Abraão ofereceu Isaque em sacrifício ali naquele monte. Por essa razão, construíram um santuário naquele monte. Então eles tinham um próprio santuário construído por eles. Os judeus, por sua vez, erigiram seu templo em Jerusalém, e naquele lugar de adoração ofereciam sacrifícios a Jeová. O que significa, na verdade, adorar em espírito e em verdade? A adoração não está limitada ao Monte Gerizim, isso tem que ficar bem claro, ou a Jerusalém. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Eles criaram sua própria religião, nós já falamos sobre isso. Quando Jesus disse à mulher samaritana que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, ele pretendia fazer eles entender que Deus não pode ser limitado pelo espaço físico, histórico ou cultural. Na afirmativa, Deus é espírito. Encontramos um pronunciamento sobre a verdadeira natureza de Deus. Ser espírito significa que ele não possui forma física, por isso ele está falando adorar em espírito e em verdade, ou forma corpórea, pois sua essência não é feita de matéria. Ao atribuir forma humana a Deus, a Bíblia utiliza de antropomorfismo, que são figuras de linguagem para falar sobre algo que está muito além da percepção humana, sendo ele um ser onipresente. Onde houver um coração que adora em espírito e em verdade, ele também estará. Ou seja, resumindo, Deus é espírito, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não se tem como se limitar Deus a um lugar. Porém, os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, e Jesus vai chegar agora para mostrar e explicar a esta mulher que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. A verdadeira adoração é possível pela mediação do Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo, querido, não existe adoração. A verdadeira adoração coloca o adorador em contato direto com Deus. O que adianta estar em lugares com estereótipos de espiritualidade, se a presença de Deus não estiver ali? Ou seja, parece que você está num lugar muito espiritual, mas não tem a presença de Deus mais. Vocês estão lembrados do que aconteceu com o rei Saul? A Bíblia diz que o Espírito de Deus não habitava mais em Saul. Então as pessoas olhavam para ele tinha título, mas não tinha mais a presença de Deus. E nós estamos falando aqui de adoração. Quantos lugares que as pessoas infelizmente têm ido e não tem mais a presença de Deus? Até parece um santuário bonito, mas sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, não adianta, porque não tem solução para os nossos problemas. A verdadeira adoração conduz o desenvolvimento da espiritualidade. Oferecemos o melhor para Deus. É necessário que dentro da adoração nós venhamos oferecer o melhor para Deus. Aquilo que o cristão possui de melhor deve ser oferecido a Deus. Dentre os atributos mais valorosos de um homem, destaca-se o seu tempo. Você tem oferecido o seu tempo para Deus verdadeiramente? A sua renda e a sua capacidade? Oferecendo as primícias do seu tempo. O melhor tempo é aquele que podemos administrar da maneira que bem quisermos. Algumas vezes parece-nos difícil oferecer as primícias do nosso tempo a Deus. Lembre-se, no entanto, de que o cristão não precisa deixar de trabalhar, olha só, ou faltar ao serviço, ou deixar algum trabalho por fazer. Absolutamente não é nada disso. Infelizmente, esse tempo nem sempre é bem aproveitado, sendo investido em coisas fúteis e sem valor, com bobagens, em conversas inúteis e destrutivas. Se você é um instrumento de adoração, reserve um momento para oração, leitura, meditação da palavra de Deus, para conversar sobre coisas espirituais e para o cântico de louvores ao Senhor nosso Deus.
oferecendo as primícias de sua renda. Isso é fundamental. Tudo que o cristão possui vem de Deus. Você deve entender que tudo que você tem pertence a Deus. Existe crente que, quando recebe o salário, pega uma lista grande, observe bem, vai pagar todas as dívidas, aí, se sobrar, ele vai oferecer a Deus a sua oferta de adoração a Deus, se sobrar. Não ofereça ao Senhor aquilo que sobra. Isso não é adoração. Nós adoramos também quando nós oferecemos a nossa renda ao Senhor. Lembre-se da oferta da viúva, né? Nós lemos tanto isso na Bíblia, na palavra de Deus, e isso é para que nós venhamos praticar. Ela adorou ao Senhor com tudo que possuía, não muitos, poucos centavos apenas. Todavia, o Senhor Jesus elogiou aquele gesto de amor daquela mulher. Está registrado na Bíblia Sagrada. Oferecendo as primícias da sua capacidade. O verdadeiro adorador prioriza, glorifica a Deus em todas as suas atividades. Ao que parece, quanto mais o crente melhora o seu nível intelectual e o seu poder aquisitivo aumenta, menos ele se dedica à obra do Senhor. Se você é dotado de certa capacidade, de um nível de conhecimento elevado, ofereça as primícias disso ao Senhor. Deste modo, estará acumulando tesouros no céu. A verdadeira adoração dispensa formalidade de cerimônia, porque se resume na harmonia do espírito do adorador com o Espírito de Deus. A verdadeira adoração resulta da contrição e da sinceridade de um coração agradecido. Como o crente deve apresentar a sua adoração? Vamos lá. Primeiro, em santidade, com sinceridade, pureza de coração, com humildade. Aleluia! Os antigos servos de Deus prostravam-se para adorar a Deus. Não é de qualquer forma que nós devemos chegar ao Senhor. Estão lembrados de Jairo? Jairo estava com uma filha que estava praticamente morta, e o evangelista Lucas vai relatar que ele vai se prostrar diante do nosso Salvador. Esta é a forma, um desprendimento. Quando se está adorando, a vontade e o pensamento deve estar voltado para Deus. Se você veio na casa do Senhor, que o seu pensamento esteja totalmente voltado para adorar o Senhor nosso Deus. Com reverência, isso é fundamental. Reverência denota respeito, temor, veneração. Com sinceridade também, isso é fundamental. A adoração constitui-se em momentos de humildade, reflexão e de paz. Elementos da adoração. Primeiro, a palavra de Deus, isso é fundamental. A oração é um elemento fundamental na adoração. Este é o momento em que pronunciamos palavras para demonstrarmos o nosso apreço e a nossa admiração pelo Criador. Segundo, o louvor. O segundo elemento da adoração é o louvor. Esse deve ser oferecido com o entendimento de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Resumindo, meu irmão, concluindo esta lição, mesmo quando enfrentamos momentos de adversidade, o cristão tem motivo para adorar ao Senhor. Sorrindo ou chorando, a vida do cristão é repleta de momentos de adoração. Muitas vitórias são alcançadas quando o crente deixa de murmurar. Isso é importante para nós. Deixa de se incomodar com a vida alheia. Deixa de fixar os olhos na dificuldade e começa a glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Que nós possamos ser verdadeiramente um verdadeiro adorador. Essa foi a lição nesta manhã para a noiva do Cordeiro. Querido, durante todo esse mês de dezembro, nós estamos, querido, jejuando e orando e agradecendo a Deus por tudo que o Senhor nosso Deus tem feito pelas nossas vidas. Será que você tem motivo para adorar a Deus? Eu creio que sim, porque você dormiu e acordou, está de pé. Então nós temos motivo para estar glorificando, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Hoje à noite nós vamos fazer a oração pela arca presencial na igreja, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você, meu amado, para hoje à noite poder estar na casa do Senhor. Procure uma das nossas igrejas, para que você possa estar adorando o nome do Senhor. Aqueles que estão em perfeita, gozando de perfeita saúde, venha no templo, não esqueça de trazer a sua máscara. Ao entrar no templo, procure ser borrifada a sua mão. Um obreiro vai estar borrifando a sua mão com álcool gel. Estaremos tomando todo o cuidado, todo o procedimento de segurança. E eu também quero já convocar você aqui
para que você mantenha o distanciamento da igreja, mantenha o distanciamento, isso é fundamental. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós, Deus só vai fazer o impossível. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar toda a sua família e que nós venhamos a ser um verdadeiro adorador. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse período na tua presença. Senhor, mas nós te glorificamos e te pedimos que hoje à noite o Senhor traga a tua noiva para estar adorando o teu santo nome. E aquelas pessoas que não puderem estar no culto presencial, Senhor meu Deus, aonde elas estiverem na sua casa, recebam do Senhor a sua vitória, pessoas possam ser curadas, portas de empregos possam ser abertas. Senhor, essa é a nossa oração dentro da nossa pequenez. Senhor, abençoa a tua igreja pelo poder que é no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vão na força do Senhor.